aquilo que sai da minha boca, que com o tempo nós vamos acabando, destruindo quem sai do nosso volta. É tão bom quando vê uma lembrancinha como essa, bonitinho, achei lindo, gente, ó. E olhava assim, puxa, uma lembrancinha para a mãe, com frase bonita, feliz dia das mães. Mas no dia a dia, o que você tem pronunciado, no dia a dia, o que você tem falado. Ah não, pastor, eu sou bem pesado porque dias comemorativos, nós precisamos de aprender a não viver em dias comemorativos somente. Nós precisamos de ter todos os dias como dias comemorativos. Na cultura judaica, lá no Velho Testamento, eles tinham algo interessante. Todos os dias deles eram como se fosse o último dia. E eles consagravam tudo a Deus, eles glorificavam tudo a Deus, eles viviam com intensidade. E nós, em momentos. E nós precisamos de aprender a viver com intensidade todos os dias. É eu olhar para minha esposa e elogiá-la sem nenhuma dificuldade. Se eu falar aqui para você olhar e elogiar, mas elogiar com palavras realmente assim que sai do coração, muitos vão ter dificuldade. Outros não, porque já acostumaram, já aprenderam, já desenvolveram. E o que eu quero que você observe é justamente isso, porque a família vai ser destruída por falta de atenção, por falta de você cultivar, por falta de você vivenciar todos os dias. E detalhe, gente, não é grandes erros, são coisas pequenas. São coisas pequenas. São descuidos nossos. Eu lembro que um dia, lá no seminário, entrou uma discussão sobre a bênção. A gente não tem que tomar a bênção dos outros, não. E virou aquele lá para descobrir de onde que veio. E aí alguém trouxe historicamente e foi lá. E eu falei assim, olha, se não agride a santidade de Deus, eu vou continuar falando. Porque alguns queriam provar que não era bíblico e virou uma discussão. E eu falei, eu continuo falando assim, benção mãe, benção pai. Eu continuo exigindo, hoje não precisa mais, mas eu continuo ouvindo os meus filhos, benção mamãe, benção papai. Eugênio, Arcudão, chega lá e fala assim, benção, e o Deus te abençoe. São coisas tão pequenas que nós precisamos de vivenciar e fazer, como também são coisas pequenas que levam à destruição. O eu te amo. Fácil falar, muitas das vezes. Mas aí, João, olhar nos olhos e falar bem, de uma forma bem profunda, eu te amo. Casalzinho de novo com a Roninha, mas olha, isso é fácil. Né? Se tiver que não por, né, Roninha? Mas nós precisamos de resgatar essas coisas nas nossas vidas. Um elogio sem esperar nada de volta. Cadê as mães daqui? Faz assim para mim. Hoje vocês receberam elogio? Faça um decreto e fala assim, vai ser dito agora na frente, vai ser todos os dias. Porque nós precisamos de aprender isso todos os dias. E quem elogiou a mamãe aqui? Tirou um pedaço? Arrancou um pedaço? Doeu? Não doeu. Pelo contrário, trouxe uma satisfação. Trouxe uma alegria.
Porque são coisas tão pequenas que a gente olha e fala assim, deixa passar. Só que essas coisas pequenas trazem uma alegria profundo do ser, que a pessoa consegue enfrentar todas as lutas com toda a intensidade. Infelizmente, tem famílias que estão debaixo do mesmo teto, mas não estão conectados mais. Eu ouvi uma frase que a pessoa estava falando e falou assim, olha, entenda uma coisa, filhos, suas mães não precisam mais de uma panela. E aí, ele continuou falando, mas o que ele estava falando era das coisas simples. Quinta-feira eu fui dar uma palestra na escola, no Colégio América, tinha muita gente. E aí eu ministrando sobre família, falando sobre família, e pessoas que vieram e falaram assim, pastor, eu nunca tinha ouvido uma palavra dessa direcionada para a família assim. Agora, se a pessoa nunca ouviu, e o que eu estou falando é tão simples. O que eu estava falando é tão simples. E a pessoa fala assim, eu nunca ouvi. Se não ouvir, então nunca falou. Hoje, é para a gente pensar mesmo que a data comemorativa, ela não fecha. Ela não deve fechar o nosso entendimento que é só para ela. Ela precisa de ser a ramificação para que nós possamos, então, fazer todos os dias. Somos especialistas para dizer que a comida está salgada, ou alguma expressão sonsa, né, sensata, ou eu não vou comer, e assim por diante. Onde está a nossa roupa? A toalha. Os homens, a margarina dentro da geladeira, e a mulher está ali, a mãe está ali, guerreira, enfrentando todos os obstáculos, enfrentando todas as dificuldades. E infelizmente nós vivemos debaixo do mesmo teto, com pressa, preocupando com as coisas, esquecemos que tem momentos que marcam. Porque dentro de uma casa, gente, não existe neutralidade. Eu costumo ir além. Dentro de uma casa não existe hóspedes. Existem integrantes que têm os seus afazeres, suas obrigações, seus privilégios. E aí que nós precisamos de pensar: o que sai da minha boca, como diz o provérbio, é o que pode então levantar e também o que pode destruir. O que sai da minha boca, e o Senhor Jesus, quando alguém indagou ele sobre o que os discípulos estavam comendo, ele falou: não é o que entra, é o que sai. Porque o que sai da boca é intencionalidade. Eu falei de brincadeira, é intencionalidade. Se falou que no fundo passou, nem que seja de faizinha passou. Talvez não ficou no coração, mas passou. Tem uma intencionalidade no falar. E as palavras precisam de ser palavras de bênção. A Bíblia diz que a minha boca não pode jorrar dois tipos de água. A mesma fonte precisa jorrar um tipo de água só. E aqui precisa de aprender a sair palavras que edificam, que ajudam. Tem um confronto na hora necessária? Tem, mas o confronto não é uma afronta. O confronto é para ajudar o outro a crescer com respeito e amor. Nós precisamos de aprender a falar mais palavras úteis que edificam.
Aqui a outra pergunta para você. A sua casa. Para um pouquinho. Pensa comigo. Pensa lá na sua casa. Estou lá em casa agora, abri o portão, estou entrando. Tirei o mato que estava feio, né? Então estou passando com tranquilidade. Estou entrando. Sento na mesa. A pergunta: a sua casa é um lugar de passagem ou de presença? A sua casa é uma casa de passagem ou de presença? A sua mãe tem marcado a sua vida? Você tem marcado a vida de sua mãe? Nós temos uma cultura, lá no que aprendemos lá com o pai do Cris. Todo mundo ouviu o Cris, né? Nós temos dois empregos. Nós achamos na nossa cultura que trabalhar muito é resultado. Só que nós trabalhamos muito e esquecemos de ganhar dinheiro. E nós trabalhamos muito, não ganhamos dinheiro e perdemos algo que é precioso. Que é o convívio com a família. Pastor, o senhor não sabe a dificuldade lá em casa financeira, o senhor não sabe o que outro. Eu conheço pessoas riquíssimas que não têm convívio. Eu conheço pessoas pobres também que não têm convívio. Mas eu conheço pessoas pobres que têm convívio no seu dia a dia, umas coisas muito simples. A minha casa precisa ser uma casa de presença. A minha casa precisa ser uma casa que realmente os outros é visto e valorizado. A minha casa precisa de ser uma casa que o coração é dividido na questão de compartilhar, de abrir o coração um com o outro. Eu já ouvi alguns pais dizer assim: eu não sabia que meu filho estava fazendo aquilo, eu não sabia mesmo. Porque perdeu a tempo esse momento de compartilhar o coração. Isso sangra, machuca, mas perdeu, foi no dia a dia do convívio. Perdeu, foi no dia a dia, porque a casa era só de passagem. Nós estamos entrando numa geração agora muito mais perigosa do que essa geração que levou essa geração perigosa. Nós estamos entrando numa geração que o dar, o fazer, o promover é muito mais importante do que o estar. Eu dou, eu faço, e eu coloco na aula de inglês, na natação, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo, e isso tudo vai sugando. E nós não temos presença mais. Estamos perdendo a presença. Hoje nós estávamos ali, e vocês vão comer uma comida macho. Nós estávamos ali cozinhando, preparando o Vanderlei, que é o nosso mestre Cuca. Nós cortamos lá conversando. E aí um deles, eu vou falar um deles, de nós lá, saiu com uma fala. Falou: olha, eu preciso de mudar algumas coisas dentro da minha casa. E aí nós entramos nessa questão, né? E eu falei assim: olha, isso todos os dias é bom pensar, e nós vamos começar a pensar sobre isso. E aí ele falou assim: mas é isso mesmo que eu quero fazer. Eu falei: que bem isso. Sabe por quê? Porque nós estávamos compartilhando presença. Estávamos trabalhando, mas compartilhando presença. E na hora dessa presença, há compartilhamento. Quando você poupa seu filho, sua filha, mamãe, papai, quando vocês poupam de fazer atividade junto, você não está ajudando, não, você está distanciando. Ah, não, vou dar um celular quando eu falo na casa, eu vou dar um celular. Não. Juliana, daqui a coisinha mesmo. Pega a filhinha e fala assim: passa aqui, limpa aqui um banquinho lá, e ela vai sentir um março.
E se ela conseguir falar, subei, mamãe, ela vai conseguir. São essas coisas, meus irmãos, que marcam a presença. Não é um carro bonito, uma casa bonita. É um momento junto. Lá você não precisa saber, não. Brincadeira, vou voltar porque isso acontece. Doído, mas acontece. O que tem saído da sua boca? Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, comerá do seu fruto. O que mal utiliza, vai comer do fruto também. Mas fruto podre. Isso que vai acontecer. Verdade? A gente aprende a valorizar quando não tem mais. Se você está perto da sua mãe, se você está perto da sua esposa que é mãe, dê uma olhada nela. Agora faz a pergunta mais difícil da sua vida. Quando é que você vai morrer? Quando é que eu vou morrer? Eu me lembro de um fato em Goiânia. Um tio da Salete, Deus vete, chegou na esposa dele e falou assim: baixinha, ó, fique esperto. Sua irmã não vai aguentar muito tempo, não. Sua irmã está ruim e ela não vai aguentar muito tempo. Isso tem mais ou menos uns 15 anos. Deus já faleceu. A irmã da baixinha, que está morrendo, está lá viva até hoje. A mulher estava doente e o Deus velho estava sadio. Não é uma questão de doença, é uma questão de tempo. Há tempo para nascer e tempo para morrer. Aprenda a valorizar enquanto um fôlego de vida. Aprenda a valorizar enquanto você está presente. Aprenda a elogiar. Aprenda a dizer que ama. Aprenda a falar coisas que realmente você sabe que essa pessoa vai gostar de ouvir. Lá dentro do caixão não precisa mais. É duro sim, mas é real. Não adianta depois você mandar uma coroa escrito, homenagem. Não adianta. Faça anos. Propague anos. Nossa, a minha mãe era uma santa. Mas quando estava viva, disse que era abençoada. É esse que é o grande problema nosso. Meus queridos, olha bem. Não estou dando uma palestra, eu só estou alertando vocês sobre uma realidade que não pode permanecer nas casas onde tem acontecido. Eu estou dizendo que não é sobre ter mais tempo, 24 horas todos nós temos. A questão é de como eu convivo no dia a dia com as pessoas que estão do meu lado. É sobre valorizar o tempo que nós já temos. Não é sobre buscar a perfeição, é sobre agir com intenção. Amém, Jesus. E para isso, eu fecho aqui. Você pode fazer isso aqui, ó, coisas simples. Coisas que não custam dinheiro, mas que traz um divisor de água.
na sua vida, na sua família, na sua casa e nas pessoas que vão participar com você. Aprendam a orar e abençoar. Aprendam a elogiar sem intenção. Aprenda a ter uma presença real. Aprendam isso. Ore dessa forma. Ore em voz alta, abençoe. Porque as mães, eu vou dizer, vou arriscar, mas se vocês não praticam, quem não pratica, saio daqui fazendo um compromisso diante de Deus, como o pastor vou falar, e também eu vou fazer. Eu acredito que as mães, intencional, pedem a Deus constantemente pelos seus. E homens, pasmem com essa notícia. É bem provável que o seu lar está ainda de pé. Não por causa das suas orações, porque é bem provável que você nem tenha orado. Olha o coração da mulher, dessa mãe, dessa esposa. Porque se os homens soubessem o poder que eles têm já adquirido por Deus, dado por Deus, em suas orações, e eles usassem, transformariam os lares de uma forma grandiosa. Nós estamos dizendo que as mulheres não. O problema é que tem um reino dividido, tem uma casa dividida. Alguém está sobrecarregado. Transforma a sua fé em água. Abençoe constantemente. Faça elogio enquanto você pode. Aí isso aqui, deixa eu encerrar. Seja presente de verdade. Menos celular. Mais olhar fixo nos olhos. Uma conexão autêntica. Sabe quando é que você percebe que você não tem conexão no seu celular? Quando você usa. É ou não é? Se ele está no bolso, você não percebe se tem conexão ou se não tem. Mas quando você pega e quer mandar uma mensagem, quer abrir um arquivo, quer fazer alguma coisa, e aí você não está conectado. Aí você fala, não tem internet. Alguns ficam doidos. E aí vai tentar, então, se tiver na casa de alguém, você me passa o Wi-Fi, me passa a senha, me faz o que vou tentar. Sabe quando é que nós sentimos que nós dois vamos conectar? Quando alguém chega e fala assim, não dá mais. Eu não suporto mais, eu não aguento mais. Aprendam a se conectar. E com todo prazer. Um cafezinho. Todos os dias lá em casa. Você pode chegar lá. Na terça você tem que chegar mais cedo. Porque essa noite eu vou trabalhar lá em São Luís. Então você tem que chegar mais cedo. Você chega ali, 6h30, já pode chegar, já. Nós já estamos ali. Nos outros dias, segunda você pode chegar mais tarde um pouquinho, cara. Aí pode. Mas todos os dias nós chegamos ali, tomamos um cafezinho. É assim ou não é, Joana? A Joana vai lá. Na quarta-feira a Joana bate lá. Porque essa pessoa lá está em casa. E aí, meus irmãos? Este povo aqui deveria estar em todas as casas. É para tirar uma foto mesmo, tá? Na minha casa as palavras serão fonte de vida. Na minha casa haverá honra antes do arrependimento. Aí eu quero que você me ajude. Na minha casa será mostrado atitudes diárias. Aqui, vamos lá de novo. Nenhum Os meus vai precisar partir
para que eu reconheça o valor que sempre teve. Não espere. Viva com intensidade. E aí, meus irmãos, como hoje é o Dia das Mães, eu quero desafiar vocês, e principalmente, olha bem, principalmente os filhos, faça isso como um hábito todos os dias. Se você não esteve presente, mandou mensagem. Se você estava presente, pode ir lá falar, vai lá e fala. Mãe,